Graças a Deus, saúde a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz com Jesus, levante a sua mão, dê um glória a Deus bem alegre. Pegue na mão de quem está perto de você, diga a paz do Senhor Jesus. Diga essa noite é noite de vitória, de milagre na sua vida, em nome de Jesus. Querido, que alegria estar com vocês mais uma vez, na continuação deste seminário, desta conferência, e eu tenho uma plena certeza que Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Perdoe, a minha voz está um pouco cansada, que nós estamos numa campanha de oração, hoje completou 23 dias consecutivos, pregando todo dia, meio-dia. Então a voz com o tempo vai cansando um pouco, mas eu creio que Deus vai falar sim ao nosso coração. Quem crê? Deus abençoe meu amigo apóstolo Wesley, meu amigo, meu irmão. Dia 29 de outubro, o apóstolo vai estar conosco lá na nossa catedral de Madureira. O bispo Wesley vai estar conosco dia 29 de outubro, uma quarta-feira. Será uma alegria recebê-lo lá. Deus abençoe meu filho Mateus, que está comigo, está me acompanhando também na noite de hoje. Gente, abra a Bíblia Sagrada no livro de Romanos. Romanos capítulo 11 e o verso 16. Romanos capítulo de número 11, tudo tranquilo por aí? Versículo de número 16. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Levanta sua mão para o alto. Pai, nós oramos ao Senhor, te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça. Jesus, fala ao nosso coração. Nos ensina, Espírito Santo, dentro da tua palavra, nos instrui esta noite, para nós fazermos a tua vontade, para nós nos submetermos à tua vontade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, desocupar as mãos e liberar uma salva de palmas bem alegre ao nome de Jesus. Queridos irmãos, existem três coisas as quais o homem não foi feito para viver elas. O homem que eu falo, o ser humano de forma em geral. Três coisas as quais o homem nunca vai se acostumar com elas. Por quê? Porque simplesmente o homem não foi feito para viver elas. Primeira coisa com a qual o ser humano nunca vai se acostumar. O ser humano nunca vai se acostumar com a morte. Observe que todos os dias morre gente. E todos nós que somos seres vivos sabem muito bem que nós iremos morrer. Verdade ou não é? A vida é um ciclo. É um ciclo que começa e termina da mesma forma. Olha que coisa tremenda. Porque a vida é feita de ciclos. O sol nasce sempre no mesmo lugar e se põe sempre no mesmo lugar. E no outro dia ele está repetindo a mesma coisa. A nossa vida também é um ciclo. Quando nós nascemos,
quem nos dá banho são terceiros. Quando nós envelhecemos, o ciclo se repete da mesma maneira. Quando nós nascemos, a gente vem a esse mundo, e a Bíblia fala muito bem sobre isso, que nada levaremos desse mundo. E quando a gente vem para esse mundo, também nós não trazemos nada, nem a roupa do corpo. Quando nós partimos, também é a mesma coisa. Quando nós nascemos, nós temos um espírito muito sensível. Não pode falar nada que a criança já começa a chorar. Já prestou atenção que o idoso também, quando chega numa fase bem idosa, ele fica igual criança? Verdade ou não é? Você tem que estar brigando com ele. É um menino, vira um menino de novo. Que a vida é feita de ciclos. Mas não é sobre ciclo eu vou falar. Tem até o livro Ciclos da Vida ali, você pode entender melhor sobre isso. Mas o que eu estou querendo te dizer é que o homem não foi feito para morrer. Quando Deus criou Adão no Éden, Deus criou um ser que deveria ser eterno, se ele não tivesse caído, se ele tivesse comido da árvore da vida. A árvore da vida era uma espécie de motor espiritual, era uma espécie de, sei que vocês já assistiram esse filme, fonte de juventude, que se Adão comesse, ele se renovaria dia após dia, e jamais iria ficar velho. Aliás, tudo que estava dentro do jardim era alimentado por essa árvore. É por essa razão que folhas não secavam dentro do jardim. As demais árvores não morriam dentro do jardim. Não tinha espinho, não tinha dores, nada. Porque aquela árvore era uma fonte de vida para dentro do jardim do Éden. No dia que Adão desobedeceu, tomou daquele fruto e comeu, a contagem cronológica foi acionada. O tempo cronológico foi acionado. E a vida de Adão começou a diminuir dia após dia. E o que não era para acontecer, agora foi acionado para acontecer. Alguns estudiosos dizem que no dia que Caim matou Abel, lembre-se que foi o primeiro assassinato da história, ninguém tinha sido morto. Então os comentaristas bíblicos dizem que, como Caim não sabia qual era a parte fraca para matar Abel, ele bateu no corpo de Abel em todo o seu corpo, procurando qual era a parte mais fácil para matar. Hoje você sabe que a parte mais frágil para matar uma pessoa é na cabeça. Se bater com um pau, ou no coração, quem é que está entendendo? Mas Caim não sabia disso, e ele então bate em todo o corpo do seu irmão, procurando um lugar fraco para matá-lo. Os historiadores dizem que quando Adão viu o corpo do seu filho morto, ele passou por uma espécie de depressão. E é por isso que o outro filho dele, por nome de Sete, demora 130 anos para nascer. Adão começou a lembrar de tudo aquilo que ele tinha, de tudo aquilo que ele tinha perdido, e agora aquilo que ele estava vivendo. Uma depressão muito grande tomou conta do coração daquele homem. A história diz também que ele viveu até, se não me engano,
Eu estudei isso dias atrás, minha cabeça esquece muito. Depois do Covid eu esqueço muito, irmão. Mas ele viveu, se eu não me engano, até a 8ª geração. A tal ponto que o pai de Noé conviveu ainda com Adão. Matusalém, o homem que viveu 969 anos, ele ainda chegou a conviver com Adão 215 anos. Isso aqui eu lembro bem. Adão era uma espécie de Bíblia ambulante. Ele contou para 8 gerações a vida que eles tinham e a vida que eles passaram a viver quando ele saiu da presença de Deus. Todos aqueles que habitam na presença de Deus habitam em um jardim. Observe que Adão foi feito fora do jardim e Deus colocou ele dentro do jardim. Mas no dia que ele desobedeceu, ele saiu do jardim e foi para fora. Por quê? Pergunta de mim por quê? Porque todas as... Vocês não perguntaram, vou falar de novo. Pergunta por quê? Eu estou com vontade de pregar, mas vocês têm que... Olha para mim, deixa eu declarar, deixa eu falar, aleluia. Todas as vezes que você sai da presença de Deus, você sai de um ambiente de provisão, você sai de um ambiente de proteção, você sai de um ambiente de paternidade. Mas todas as vezes que você vem para a presença de Deus, você passa a viver em provisão, você passa a viver em proteção, você passa a viver em paternidade. Quem é que toma posse do ambiente da presença de Deus? Enche essa casa de glória. Adão morre. Depois de ensinar até a 8ª geração, ele morre. Não era para ser assim. E é por isso que nós nunca nos acostumamos com a morte. Você nunca vai se acostumar com a morte, porque você não foi feito para isso. Segunda coisa que o ser humano nunca vai se acostumar, chama-se fome. Você nunca vai se acostumar com isso. O ser humano nunca vai se acostumar com a escassez. Você quer ver um coração de um pai ser partido ao meio? É um filho chegar até ele e falar para ele: pai, eu estou com fome. E ele olhar e dizer: eu não tenho como comprar um pão para ti. Essa é a pior dor que um pai ou uma mãe pode sentir. Você perde o sono, você perde a vontade de viver, porque você não foi feito para isso. Eu fico muito chateado, Bispo Wesley, quando eu vejo pessoas ensinando que o Evangelho e quem aceita Jesus tem que ter uma vida desgraçada, de sofrimento. Se nem você suporta o teu filho passar fome, por que você acha que Deus tem prazer na dor dos seus filhos? Será que alguém pode me responder isso? Se nós, o próprio Jesus fala isso, se nós que somos maus, desejamos coisas boas aos nossos filhos, quem colocou na sua cabeça que Deus quer o teu mal, que Deus quer você passando escassez? Essa não é a vontade de Deus para nós. Pelo amor de Deus, se você tem alguma dúvida, é só você ler como Deus fez o homem.
o projeto original era esse. O projeto original era abundância. O projeto original era proteção. O projeto original era uma vida eterna. Esse é o projeto de Deus. E deixa eu declarar na tua vida: você vai viver aquilo que Deus planejou para a tua história. Oramacanasúria. Mas por que o diabo começou a arrancar isso da gente? Pergunta de mim por quê? Por causa de uma palavra chamada teologia da prosperidade. O diabo usou essa palavra e começou a implantar no nosso meio a teologia da miséria. Porque se não tem teologia da prosperidade, então é a teologia da miséria. Mas por que Satanás se aproveitou disso? Porque alguns começaram a exagerar e buscar benefícios próprios. Irmão, entenda uma coisa: até um remédio, se for medicado numa dose alta, se torna um veneno. Então, este ensino que eu vou trazer a vocês aqui, ele não pode ser dado nem de mais e nem de menos. É igual ao remédio: se der de mais, mata o paciente; se der de menos, o paciente também morre. E por causa disso, começaram a colocar no nosso meio uma chamada teologia franciscana, de que você tem que ter voto de pobreza, de que você tem que aceitar a viver no extremo, quando que Gênesis não nos revela isso. Irmão, se você quiser entender qualquer coisa da Bíblia, você tem que começar por Gênesis, porque aqui nós temos a planta, o projeto. Então, primeiro ponto: o homem não foi feito para morrer. Segundo ponto: o homem não foi feito para viver escassez. Adão tinha tudo o que ele precisava dentro daquele jardim. Toda a alimentação estava dentro daquele jardim. Ele tinha abundância para ele comer aquilo que ele bem quisesse. E deixa eu profetizar sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Vou declarar: a tua vida vai viver a abundância, a tua casa vai viver a abundância, a tua família haverá abundância de pão na tua mesa, haverá fartura de pão na tua casa, haverá fartura na tua despensa. Eu estou declarando: a tua casa e a tua família vai comer o melhor desta terra. Ramanakanassuri minaya kanasevia derimido como momahaya hai delicatamanasuri me canta. Ora manamassuri me antarabaia. Você vai colocar os pés com a tua família nas melhores geografias desta terra. Eu estou declarando: teus filhos serão de honra, tua casa será de honra, tua família será de honra. Haverá abundância, haverá riqueza e prosperidade, haverá na tua casa, e a tua justiça permanecerá para sempre. Recebe, pega. Eu declaro que toda miséria está cancelada. Eu declaro que toda escassez está anulada. Deus está abrindo porta agora. Amanacumanaya. Deus está abrindo porta agora. Deus está fazendo milagre agora. Quem recebe, adora. Terceira coisa para a
qual o homem não foi feito. Pergunta de mim qual? Só duas perguntaram. Vou falar de novo. Terceira coisa para a qual o homem não foi feito. Pergunta de mim qual? O homem não foi feito para estar só. O homem foi feito para ter conexões, para ter adjuntora. O homem não foi feito para conviver em isolamento. É por isso que toda pessoa que se isola termina o quê? Se matando, se suicidando. E é por isso que o diabo trabalha cortando conexões, corta relacionamento, corta amizades, porque esse é o plano de Satanás: te isolar, te deixar sozinho, totalmente isolado. Aí você pode dizer: pastor, é porque eu só tenho encontrado amizade falsa. Eu vou profetizar. Posso profetizar? Deus vai colocar pessoas verdadeiras perto de você. Quem é que recebe? Deus vai colocar amigos verdadeiros perto de você, amigas verdadeiras, pessoas que estarão ao teu lado. Eu vou profetizar. Quem está preparado? Eu vou profetizar. Até o final do ano, Deus vai arrancar todo Judas de perto de você. Todo espírito de falsidade será arrancado. Quem é que pega? Pega na mão de quem está perto de você, profetiza para ele, profetiza para ela. Diga: todo aquele que é duas caras. Vai, profetiza. Todo aquele que é duas caras, Deus vai arrancar. Todo Judas, Deus vai arrancar. Agora balança a mão dele e declara. Diga: Deus vai colocar amigos. Amigos que são amigos de Deus. Quem é que quer ser amigo de quem é amigo do Espírito Santo? Quem é? Diga: os teus amigos serão amigos do Espírito Santo. Você vai ter os melhores amigos, as melhores amigas. Quem recebe faz barulho de glória. Olha para mim. Depois da queda do homem, o acesso a um ambiente de provisão de Deus, eles passaram a ter códigos. Lembre-se de uma coisa: a pessoa de Jesus salva. Os princípios de Jesus lhe prosperam. É possível uma pessoa ser salva e ter a vida totalmente destruída. Observe o caso de Lázaro. Lázaro foi salvo? Foi salvo ou não foi? Lázaro foi salvo. Mas aquele homem tinha uma vida totalmente destruída. Observe, por exemplo, Abraão. Abraão foi salvo? Foi ou não foi? Mas a Bíblia diz que Abraão era muitíssimo rico. Isaac foi salvo? Foi ou não foi? Mas a Bíblia diz que Isaac era riquíssimo, a tal ponto que o rei de Gerar chegou com ele e disse: vai embora da minha terra, porque você está se tornando mais poderoso do que eu. Então, observe que tanto o rico como o pobre podem ser salvos. Por quê? Pergunta de mim por quê? Porque o princípio para ser salvo está em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com o teu coração crer e com a tua boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E acabou. A salvação é um presente que Deus dá de graça, em troca de nada, para alguém que nada merece.
Olha para quem está perto de você. Cuidado para não falar isso com um tom de vingança. Mas olha para ele e diga: você não merece nada. Fala de novo, mas cuidado para não falar com um tom de vingança. Diga: você não merece nada, mas Jesus te salvou. Foi um presente que Ele deu a você. Cadê os salvos dessa casa? Agora, ser próspero e ser salvo são duas coisas totalmente diferentes. Por exemplo, um sujeito que aceita Jesus e ele passa o dia inteiro dormindo, vai ser salvo? Que maldade, irmão. Vou perguntar de novo. Um sujeito que aceita Jesus e passa o dia todo dormindo, vai ser salvo? Vai. Porque ele dorme tanto que ele não tem tempo nem de pecar. E morrer vai direto para o céu. É ou não é? Agora eu vou mudar a pergunta. Ele vai prosperar na vida? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Qual é o problema que existe no nosso meio? Pergunta de mim qual? Os princípios de salvação, a maioria deles estão no Novo Testamento. E os princípios de prosperidade, a grande maioria, estão no Antigo Testamento. O problema é que tem gente que se agarra só com um e se esquece do outro. Mas lembre-se que assim como o seu corpo físico, e Hebreus 11:3 diz que as coisas materiais são cópia das coisas espirituais. Então, assim como o teu corpo físico tem duas pernas, teu corpo espiritual também tem duas pernas. A perna espiritual e a perna material. É por isso que João vai falar para um presbítero chamado Gaio. Ele vai dizer: amado, eu desejo que você seja próspero em tudo, assim como é próspero a tua alma. O que é que ele estava dizendo? A mesma riqueza que está dentro de você, eu quero que ela venha para fora. Eu quero que ela materialize e que você viva riqueza espiritual, riqueza financeira, riqueza espiritual, riqueza material. Você será bem sucedido em todas as áreas da tua vida. Pega na mão de quem está perto de você, olha para ele, olha para ela, olha para esse crente. Diga: você está com uma cara de milionária. Falar para esse lado daqui, para ver se pega. Olha para ele, diga: você está com uma cara de milionária. Mas não é qualquer milionário, é um milionário cheio do Espírito Santo. É um milionário cheio da graça, cheio da glória. Levante a mão e adora. Seu nome é. Olha para mim. Olha para mim. O problema é que muita gente não conhece os seus direitos. Eu li uma história muito interessante de um homem que ele realizou o sonho da vida dele junto com a esposa. Em uma época em que os navios de cruzeiro estavam recém-lançados. Aquele homem trabalhou durante muito tempo para realizar o sonho dele e da esposa. Ele comprou 2 passagens em um navio de cruzeiro. Só que quando ele entrou naquele navio de cruzeiro, ele levou muita fruta, café, biscoito e farinha. E durante quase 20 dias,
Aquele casal se alimentava dentro da cabine deles. E eles olhavam para o restaurante, as pessoas comendo. Eles olhavam e diziam: poxa, que privilégio nós estarmos nessa viagem. Mas é uma pena que nós não temos dinheiro para ir ali naquele restaurante. No 20º dia, no dia do desembarque, o capitão chegou até ele e disse, um dos funcionários do restaurante chegou até ele e disse: o senhor está gostando da viagem? Ele disse: nossa, eu não tenho palavras para agradecer a Deus pelo privilégio de estar dentro dessa embarcação. Aí aquele chefe de cozinha disse: só que eu estou preocupado, porque durante 20 dias eu não vi o senhor e a sua esposa nem um dia lá no restaurante para comer. Ele disse: senhor, me perdoa, é porque a gente não tinha condições de ir até lá. Aí o chefe de cozinha olhou para ele e disse: senhor, a comida já estava inclusa no pacote. Olha para quem está perto de você e diga: quando Jesus morreu na cruz, tudo já estava incluso também. Enfermidade Ele levou sobre si, vida escassa Ele levou sobre si. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Toda a tua dor Ele levou sobre si, toda a amargura Ele levou sobre si. Ele já pagou o preço, é só você tomar posse. Bata no peito e diga: eu sou filho. Diga: eu sou filha. Se você é filho, se você é filha, presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem direitos, você tem herança, você tem direitos. Você não é uma pessoa abandonada, jogada. Deus tem riquezas para liberar sobre você. Deus tem cuidado, Deus tem provisão para liberar sobre a tua história. Um homem muito rico, como seria feita a divisão da herança? E começaram a debater. 5 filhos. No meio daqueles, eles resolveram chamar o advogado da família. O advogado olhou para eles e disse: eu não sei porque toda. Eles disseram: mas é porque a gente não sabe qual é a nossa parte na herança do nosso pai. O advogado disse: é a coisa mais fácil do mundo. É só vocês lerem o testamento. Só um ali já pegou. Jesus deixou 2 testamentos. Nos 2 testamentos estão tudo aquilo que Ele desejou e deixou para nós. Todas as promessas de Deus estão aqui, declarada para você. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito tu serás na cidade, bendito tu serás no campo, bendito serão os frutos da tua maçadeira e a cria dos teus animais. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. É promessa, é promessa. Quem pega, joga a mão e adora. Levanta a mão para o alto e diga: eu tomo posse da promessa de Deus.
Abre a boca, declara. Diga: eu tomo posse das promessas de Deus. Eu tomo posse da herança que Deus deixou. Diga: eu sou filho. Eu não sou um bastardo. Eu não sou um abandonado. O diabo que se exploda. O meu pai é rico, é poderoso, é grande. Quem adora esse pai? Quem adora esse pai? Levanta a mão, levante a mão, levante a mão. Ele vai cuidar de ti. Eu estou aqui como profeta para declarar: Ele vai cuidar de todas as áreas da tua vida. Eu estou profetizando: esse Pai trará abundância sobre ti, trará provisão sobre ti. Eu estou profetizando: esse Pai abre a porta hoje para você. Cadê os filhos que estão na casa? Cadê as filhas que estão na casa? Abre a boca, enche essa casa de glória. Correr para a gente já terminar. Quem já está com fome, diga: eu. Uma ali gritou, o resto não está. Então dá para mim seguir. Quando eu já estiver vendo estrela, dá um sinal que eu paro, tá bom? Presta atenção. Um dos princípios que desbloqueia tremendamente as bênçãos sobre a nossa vida chama-se o princípio das primícias. Repete comigo: primícias. A primeira vez que eu pratiquei esse princípio, eu tinha na época 18 anos de idade. Eu morava em um bairro lá para a Zona Norte, chamado Monte das Oliveiras. Lá não tinha asfalto, não tinha água encanada. Alguém aqui conhece o Monte das Oliveiras? Né? Estou falando desse tempo. Alguém lembra? Olha ali, uma ali que morou lá também. Aqui. Não tinha água encanada. Irmãos, pensa na luta que era. A energia, a maioria era gato. Porque a Manaus Energia não tinha ligado na época, nem ligava ainda nas casas. Nem contador tinha as casas. Para a gente ganhar algum dinheiro, a gente às vezes buscava água empurrando aqueles carrinhos com camburão em cima. Quem lembra do famoso camburão? Tomava banho com aquela água que, se não fosse batizado com o Espírito Santo, quando jogava assim, era capaz de ser batizado. Teve um irmão que agora, pastor, nem me lembro desse negócio, que me deu até uma coisa ruim aqui agora. Quem já tomou banho aqui com água de camburão? Levanta a mão. Levanta, que tu está na igreja, não pode mentir. Oh, pastor, não me lembro desse tempo não, pelo amor de Jesus. Pois é, foi de onde Deus te tirou. Olha como você já cresceu muito. Hoje tu toma banho com chuveiro elétrico, ainda reclama. Oxi, aquele tempo era na cuia, na bacia, sei lá o que você usava para tirar água do camburão. E eu me lembro que nessa época a minha carteira nunca tinha sido assinada. Um dia eu fui na igreja, uma igrejinha de madeira. Eu fiz um voto com Deus. Eu nunca tinha ouvido falar de primícias. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu já escrevi até livros sobre esse assunto. Mas a primeira vez que Deus colocou no meu coração, eu fui na igreja e eu fiz um voto. E eu disse: Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, o primeiro salário que eu receber, eu vou ofertar todo ao Senhor. Eu vou dar para o Senhor. Eu fiz aquele voto, eu fui embora para casa. Cheguei, eu deitei. De noite eu dormi, quando eu dormi eu sonhei. Eu sonhei que eu pegava o ônibus 015. O 015, até hoje tem ainda, tem? Na minha época de adolescente, quando a gente não tinha nada para fazer, a gente pagava uma passagem no 015, rodava a cidade todinha e parava de novo perto de casa.
Quem já fez isso aqui, confesse. Olha. Não tenho nada para fazer, vou andar no 015. Ele rodava a cidade todinha, não é? Eu sonhei que eu pegava o 015 e eu descia numa rua bem aqui perto da Grande Circular, onde tinha um posto do SAMU. Eu acho que tem até hoje. Tem, né? Naquele tempo esse homem dobrava ali. Dobra lá ainda. Olha como Jesus está melhorando a minha memória. É porque foi muito forte, não tem como eu esquecer. Eu descia ali. E aí eu voltava no sonho e começava a subir pela Grande Circular. Quando eu começava a caminhar pela Grande Circular, eu via de longe a imagem de um canguru. Era a logomarca de um supermercado chamado Supermercado São Paulo. Quem lembra desse supermercado? Ah, você não... Vocês têm 15 anos de idade, é? Aqui na Grande Circular, quem lembra do Supermercado São Paulo? Olha aí, tá vendo como vocês lembram? Eu via, eu chegava debaixo daquele outdoor, daquele símbolo daquele canguru. O DB hoje tem uma arara, o São Paulo era um canguru. É isso ou não era? Eu chegava debaixo daquele canguru, aí eu virava, olhava para frente, eu via uma loja, não é possível que vocês não lembram também, Esplanada Magazine. Ah, vocês fizeram muito crediário na Esplanada, né? Passa Esplanada que não passava nunca. Até hoje eu lembro o número da loja, loja 70. Esplanada Magazine. Eu atravessava a Grande Circular. Quando eu chegava dentro da loja, de longe eu vi um senhor baixinho, careca. E quando eu chegava perto dele, eu vi um crachá. O nome dele era Miro. Ele era gerente dessa loja. Quando eu chegava diante dele, eu olhava para ele, eu dizia, eu estou atrás de emprego. Ele olhava para mim e dizia, o senhor tem todos os documentos? Eu falei, tenho. Carteira de trabalho, está aqui tudo. Aí ele olhou para mim, aí ele pegava um papel, escrevia e ele dizia assim, você vai lá na Rua Amazonas, porque o RH da Esplanada era na Rua Amazonas, na Compensa. Você vai lá na Rua Amazonas e você diz que o Miro mandou você lá. Na hora que ele dava o papel, que eu pegava no papel, eu acordei. Eu disse, é uma revelação de Deus, é uma revelação. Aí eu me levantei, aí corri. Aí eu me lembrei que o banheiro, para tomar banho, era fora, irmão. 5 da manhã, eu olhei para aquele negócio. Chega, estava assim, gelado, mais do que uma geladeira. Eu peguei, joguei na cabeça. Oh, Jesus, me ajuda. Consegui tomar banho. Voltei para dentro de casa. Quando eu calcei o sapato, eu lembrei que eu não tinha o dinheiro da passagem. Olha a situação que eu estava. Aí eu olhei e eu disse, eu acho que esse sonho não é de Deus não. Não tenho dinheiro da passagem, como é que eu vou chegar lá? Vou dormir de novo. Eu tirei o sapato, joguei do lado, deitei. Quando eu deitei, o sonho voltou. Só que continuando de onde eu tinha parado, quando eu joguei o sapato. Eu sonhava que agora eu me levantava, aí eu dizia, não, mas eu vou na casa da irmã Marlúcia, que era tesoureira de uma igreja da IADAN na época, pertinho de casa. Diz, eu vou na casa da irmã Marlúcia e vou pedir 2 passagens ida e volta emprestado dela. Aí no sonho eu corri até a casa dela, contava o sonho para ela. Ela dizia, não, irmão Francisco, eu vou lhe emprestar as passagens. Ela entrava, voltava, quando o dinheiro caía na minha mão, eu acordei de novo. Eu falei, é Deus, cadê o sapato? Peguei o sapato, calcei de novo. Corri para a parada, peguei na época, se eu não me engano, 312. Fui para o terminal 3, lá eu peguei o 015.
Eu só não lembro se o que vinha de lá era o 015 ou era o 014. Que tinha um que vinha assim e outro que ia assim. É muita coisa para minha cabeça, mas vamos lá. Eu peguei, quando eu desci aqui, eu subi. De longe eu vi o canguru, parei debaixo dele. Quando eu olhei para frente, eu vi a loja, Esplanada. Aí eu atravessei. Quando eu olhei, entrei dentro da loja, de longe eu vi a careca do gerente. A mesma que Deus tinha me mostrado. Cheguei perto dele, olhei o crachá, Miro. Eu falei, eu estou atrás de emprego. Aí ele olhou para mim e disse, você tem todos os documentos? Eu disse, eu tenho. Ele disse, olha, aí pegou um papel, começou a escrever, disse, olha, você vai nesse endereço. Aí assinou, disse, está aqui, diz que o Miro te mandou lá. Aí eu peguei, irmãos, o ônibus, fui para a Avenida Amazonas, 3 da tarde, eu estava de volta em casa. Até hoje, eu tenho esse carimbo na minha carteira de trabalho. Ponte Irmão e CIA Limitada. É a razão social daquela loja. Até hoje está lá, como prova e testemunho de que Deus é Deus que abre porta. O primeiro salário que eu recebi, eu fiquei sem nenhum centavo. Eu levei tudo na casa de Deus conforme eu tinha feito o voto. Eu entreguei. Essa foi a primeira vez que eu tive contato com esse princípio chamado primícias. No livro de Romanos, não vai dar tempo a gente explicar tudo, eu vou correr aqui. Mas eu espero que você pegue e absorva isso. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 16, a Bíblia fala, Paulo vai falar sobre isso, e ele diz que a única maneira de você envenenar os frutos de uma árvore, é você envenenando a raiz dela. Por quê? Pergunta de mim por quê? Porque a raiz de algo santifica o que vem depois. O princípio de algo santifica ou danifica o que vem depois. Então esse é o princípio das primícias. Primícias significa primeiras coisas, primeiros sentimentos, primeiros rendimentos, primeiras emoções. Esse é o sentido das primícias. É por isso que Deus pediu Isaac de Abraão. Por quê? Pergunta de mim por quê? Porque Isaac era o primeiro filho de Abraão e o primeiro da nação de Israel. Ele tinha que ser colocado sobre o altar, porque na hora que Abraão colocasse ele sobre o altar, toda a descendência de Abraão seria santificada. Tudo que você faz no início determina a qualidade do que vem depois. A qualidade de tudo depende do início. Olha que coisa tremenda. Até uma obra, se um engenheiro fizer os alicerces de um prédio mal feito, tudo que for colocado em cima dele vai acontecer o quê? Vai desabar. Porque o princípio determina a qualidade do que vem depois. Então, as primícias, o Espírito de Deus ministrou ao meu coração que ela abrange 3 áreas da nossa vida, que se você praticar, é impossível a tua vida não destravar. Quem está preparado para aprender aí? Levanta a mão. Eu estou te dando uma palavra aqui que pode mudar a tua história. Primeiro ponto que o princípio das primícias abrange, chama-se tempo. Diga comigo, tempo. Aquilo que você faz nos primeiros minutos do teu dia determina toda a qualidade do que vem depois. Jesus praticava isso. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo de número 35. A Bíblia diz que todos os dias ele saía de madrugada, ainda escuro. Ele ia para um lugar deserto e ali ele orava.
Eu vou lançar nesse mês de outubro um novo livro chamado Portais de Oração. E eu estudei muito sobre horários bíblicos de oração. E eu descobri que Jesus orava em torno de 5 horas por dia, só no período da manhã. Ele geralmente começava a orar 4 da manhã. E ele levantava somente às 9 da manhã. Quando o horário comercial estava se abrindo, Jesus estava voltando da oração. Quando ele encontrava um paralítico, isso é tremendo, e quem não reagir, Jesus vai levar mais cedo. Quando ele encontrava um paralítico, Jesus não orava para o paralítico levantar. Não existe um momento de Jesus orando para curar alguém, porque ele já tinha orado antes. Ele só liberava a palavra: levanta e anda. Menino, menina, te digo, levanta, talita cumi, volta à vida, ressuscita, porque quem ora recebe autoridade para abrir porta. Olha que coisa tremenda. Jesus orava em tempos de paz e dormia em tempos de tempestade. Por que não dá certo conosco? Pergunta de mim por quê? Porque no tempo de paz você quer estar roncando, e no tempo de tempestade você quer estar orando. Jesus fazia o contrário. Ele orava em tempo de paz, e quando a tempestade chegava, ele dizia: isso aí eu já sabia. O meu Deus já tinha falado comigo. É assim que crente de oração reage. A tempestade chega, ele diz: isso aí Deus vai dar vitória, eu não vou nem bater cabeça com isso. Meu Deus vai abrir a porta, meu Deus vai agir. Quem é que crê? Quem é que crê? Quem é que crê? Joga a mão para o alto e adora. Todos os dias cedo, Jesus se levantava e ia orar. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Eu falei para vocês que eu estou nessa campanha de oração meio-dia, então tem dias que as forças estão bem esgotadas. De ontem para hoje, eu vou confessar para vocês, eu apaguei. Eu passei do horário de oração, que eu oro sempre 6 horas da manhã. Eu acordei, já era 9h30. Eu tenho empresa, já tinha várias mensagens no meu celular para resolver coisas, mas eu não pego no celular antes de ter um momento de oração com Deus. Eu me levantei, saí do meu quarto de dormir, fui para o meu quarto de oração. É uma outra coisa que todo crente tem que ter em casa, chama-se quarto de guerra, de oração. Ah, pastor, mas não tem espaço. Até o teu cachorro tem espaço dentro de casa. O Espírito Santo não tem? Na tua casa tem espaço para colocar coisa velha, tem espaço para colocar o cachorro, tem espaço para a garagem do carro. É um brinco. Coloca o carro fora e faz um quarto de oração onde é a garagem, já que não tem espaço. Mas espaço tem, falta prioridade. Ah, pastor, mas Jesus diz que todas as vezes nós temos que orar, entrar no nosso quarto e orar. O quarto que Jesus estava falando ali não era o quarto de nós dormir. Ele estava falando de uma dimensão territorial, porque o número 4 significa dimensão territorial. E todo quarto tem 4 lados, e tem uma porta que também tem 4 lados. A maior prova que Jesus não orava dentro do quarto dele é que não existe um versículo da Bíblia dizendo que Jesus orava dentro do quarto de dormir. Quarto foi feito para dormir. Tenha um lugar secreto de oração. Os macumbeiros têm um lugar para colocar os guias de terreiro. Os católicos têm um lugar para colocar o oratório deles. E você não tem um lugar especial para buscar a Deus? Faça um quarto de oração na sua casa. Coloque lá todos os seus pedidos de oração. Faça um mural do teu futuro. Como assim, pastor? Aquilo que você quer viver, para que você veja todo dia, imprima.
Pastor, eu quero uma casa de 5 quartos, de 4 quartos. Manda imprimir o formato da casa. Coloca no teu lugar de oração. Todo dia você vai ver aquilo e você vai profetizar: a minha casa será essa, a minha casa será essa, a minha casa será essa. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Imprima o que você quer viver. José viu o futuro mais de 400 anos antes de acontecer. Antes dele morrer, ele chamou os irmãos dele e disse: eu sei que Deus vai tirar vocês daqui, então me faça uma promessa: no dia que vocês saírem, levem os meus ossos juntos, eu não quero ficar no Egito. Ele viu o futuro antes de 400 anos. Sabe qual é o nosso maior problema? Pergunta de mim qual? Não, pergunta com vontade, qual? Você só guarda foto do passado, você não tem uma foto do futuro. E tem uns que tem uma foto, as fotos do passado que gera sofrência. Ai meu Deus, que eu não me lembro desse meu ex. Oh meu Pai do céu. Aí fica até de madrugada olhando o celular, se lamentando, chorando. Diga: queima ele, Jesus. Apaga esse passado dessa mala sem alça que Deus arrancou da tua vida. Olha para quem está perto de você e diga: tenha uma imagem do teu futuro. Fala: tenha uma imagem do teu futuro. Imprima fotos, aleluia, e você vai profetizar todos os dias. Hoje tem inteligência artificial. É só pedir para a inteligência artificial fazer uma foto do teu filho pregando. Coloque no teu lugar de oração e diga: meu filho vai ser isso, minha família vai viver isso, minha casa vai viver isso. E eu vou profetizar. Quem é que está preparado para receber? A tua casa e a tua família vai viver as promessas de Deus. Deixa eu tentar concluir. Não todos os dias. Primeira coisa que você deve fazer antes de fazer qualquer coisa: tenha um tempo com Deus. Não pegue em celular, não fale com ninguém. Levante-se da sua cama, se possível tome um banho, que aí você fica bem desperto. Se for orar sem tomar banho, às vezes você vai começar a falar coisa com coisa. Uma vez eu estava orando com um irmão, que ele estava com tanto sono, que de repente ele começou: Jesus, abençoa o Satanás, tem misericórdia do diabo. Eu olhei e falei: que oração maligna é essa, varão? Então tome um banho para você ficar bem ativo. Dobre os joelhos. Ali você vai orar a Deus, pedindo a Deus pelo teu dia, pedindo para Deus te livrar de assaltos, de acidentes. Você que é comerciante, pedindo para Deus abençoar os teus negócios, para você fechar bons negócios. Quem é que está entendendo? Pedindo para Deus bloquear todo e qualquer cliente enviado de Satanás. Sabia que de vez em quando o diabo manda no comércio da gente uns clientes que é o capeta que manda. Quem é comerciante aqui? É verdade ou não é, irmã? De vez em quando tem um filho do Satanás que o diabo manda lá. Mas você ora dizendo: Senhor, cega, não deixa eles ver o endereço da minha empresa. Manda no meu comércio só pessoas enviadas do Senhor, pessoas que serão bênção para minha empresa, bênção para minha família. Eu vou declarar, eu vou profetizar. Deus vai mandar pessoas dele que serão bênçãos na tua vida, que serão bênção no teu negócio, que serão bênção na tua empresa. Quem é que recebe essa palavra?
Eu profetizo: na tua empresa não haverá assaltos. Eu profetizo: no teu comércio não haverá roubo. Eu profetizo em nome de Jesus: todo espírito do diabo está por terra. Diga comigo: primeiro princípio, tempo. Segundo princípio, Efésios 6:2. Primícias da sua vida. Diga comigo: primícias da vida. O que diz em Efésios 6:2? Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que você tenha, para que tudo te vá bem e você tenha longa vida sobre a face da terra. Se você ler esse versículo ao contrário, ele vai dar da seguinte maneira: desonra o teu pai e a tua mãe, e tudo te irá mal, e você terá pouca vida na face da terra. Por que honrar pai e mãe é o princípio da nossa vida? Porque você não escolheu quem seriam os seus pais. Quando Deus decidiu te mandar para a terra, a primeira decisão que Ele tomou foi quem seria o teu pai e a tua mãe. Foi Deus que tomou essa decisão. E se você se rebelar contra o teu pai ou contra a tua mãe, você está indo contra a primeira decisão que Deus tomou acerca de você. É por isso que todo o restante da vida será bagunçada. Todas as pessoas que eu conheço até hoje, que se revoltaram contra os pais, são pessoas que elas têm duas dificuldades grandes. Pergunta de mim qual? Primeira dificuldade: relacionamento com Deus. Porque Deus é um ser espiritual, e você imagina Deus a partir de um ser físico. Então, se você tem uma imagem de um pai ruim, você vai ter dificuldade de imaginar a imagem de um pai espiritual que seja bom. Quem é que entendeu aí? Vou falar de novo porque o barulho aí atrapalhou. Vou repetir, vou voltar a fita tudo de novo. Falar de novo. Jesus me ajuda. Quem está me ouvindo? É que eu tenho um déficit de atenção, irmão. Eu escrevo por milagre. Eu tenho um déficit de atenção. Qualquer coisa tira a minha atenção. Me intercede aí para mim continuar. Então presta atenção. Toda pessoa que tem problema com pai ou mãe, ele tem dificuldade de se relacionar com Deus. Por quê? Pergunta por quê? Porque Deus é um ser que você não vê. Então você projeta a imagem de quem você não vê a partir de algo que você vê. Se a imagem do pai que você vê é uma imagem ruim, você vai ter dificuldade de ter a imagem de um Deus bom. Quem está entendendo? Segundo ponto em que essas pessoas vão ter dificuldade na sua vida, vão ter dificuldade de se relacionar, de formar alianças. Por quê? Porque ela vai pensar da seguinte maneira: se a pessoa que era para me proteger me abandonou, quem me garante que você não vai me abandonar também? Então observe que só nesses dois pontos a vida da pessoa pode estragar em muito. E entenda uma coisa: Deus não disse para você honrar o seu pai só se ele for uma boa pessoa, só se ele for pentecostal, só se ele for crente. O mandamento não é um pedido, é uma ordem. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e você tenha longa vida sobre a face da terra. Então, ainda que ele não mereça, honre. Ainda que ele não seja crente, honre. Ainda que ele seja um bêbado, honre. Obedeça e Deus vai te honrar.
Agora eu vou falar com as pessoas, somente com as pessoas que não tiveram um bom pai. Se Deus está fazendo uma promessa de bênção para quem honra um pai que foi presente na sua vida, imagina o tamanho da bênção que Deus vai te dar se você honrar um pai que te abandonou, se você honrar quem não merece. Mês passado eu estava em Portugal, eu ia pregar numa igreja, e o pastor Adeildo, um grande amigo meu, mandou um obreiro dele me deixar. O camarada entrou num Tesla, lindo. Ele disse: pastor, eu era lá da Zona Leste, ele morava aqui, para a banda de São José. Ele disse: a minha mãe, quando ela morreu, ela tinha uma pensão alta. No dia que ela morreu, na outra semana, o meu pai arrumou um amante. Se casou, possivelmente já tinha, era amante. E no dia que ele arrumou essa mulher, ele disse: a partir de hoje, acabou para vocês. Vocês que se virem. Quem dava o que vocês queriam era a mãe de vocês, agora se virem. Ele disse que ele ficou tão sem norte, tão perdido na vida, porque de uma hora para outra assim, uma pancada dessa. E ele disse então que ele começou a procurar emprego, a trabalhar na rua, pegando algum trocadinho, até que surgiu a oportunidade de ele ir para Portugal. Ele foi embora, mas ele já estava com 5 anos em Portugal, e a vida dele não destravava. Um dia ele contou essa história para um apóstolo lá de Portugal, e o apóstolo disse: você quer enterrar isso e mudar a tua vida hoje? Ele disse: eu quero. Ele disse: então você vai fazer o seguinte, você vai ligar para o teu pai e você vai depositar uma oferta para ele. Ele deu um pulo da cadeira e disse: o senhor está ficando louco? Eu dar dinheiro para aquele homem? Aí o apóstolo disse: é você que sabe, ou você faz isso ou então continua com essa vida que você está. Ele foi embora, ele passou 3 dias com isso na cabeça. Na outra semana, ele pegou o Pix do pai dele e enviou uma oferta. E depois de 1 hora que ele tinha enviado a oferta, ele ligou para o pai dele. Quando o pai dele atendeu, que o pai dele já tinha visto o dinheiro cair na conta, ele disse que o pai dele caiu em pranto de choro. E ele disse: filho, me perdoa pelo que eu fiz você passar. Começou a pedir perdão dele, irmãos. Desde esse dia, ele disse: pastor, olha o carro que eu estou dirigindo agora, um Tesla, 0 quilômetro. Olha a esposa que Deus me deu. Mostrou a esposa dele, a família dele, a casa que ele morava, mostrou a foto. Deus mudou totalmente a vida daquele homem, porque quando você honra o princípio da tua vida, Deus destrava toda sorte de bênção sobre a tua história. Deixa eu contar um segredo que talvez você não sabia. Os filhos de uma família, em uma família, os filhos que mais prosperam são os filhos que mais honram os pais. Os filhos que dão dinheiro aos pais. José foi o filho que mais deu dinheiro a Jacó. Foi o filho que Deus mais enriqueceu. Quando você honra o seu pai. E agora, olha que coisa tremenda. Os filhos mais miseráveis são aqueles que sugam os pais até a última força. É aquele tipo de filho que o pai está entrando no caixão e ele está entrando no aplicativo para ver se dá de fazer o último empréstimo em nome do pai para descontar na aposentadoria. Diga: queima ele, Jesus. Em uma época em que o pai deveria descansar, tem filho que está sugando até agora. Mas eu estou pregando para filhos de honra. Quem é que crê? Eu estou pregando para filhos de honra. Eu estou pregando para filhos que serão José no meio da família deles. Eu vou liberar no meio daquela casa. Você será o mais rico, você será o mais próspero, você será a coluna daquela família. Quem é que recebe? Você será o porto seguro do teu pai, da tua família. Quem pega essa palavra?
para mim e aqui eu acabo. Quem já está com fome, diga eu. Terceiro ponto das nossas primícias. Diga primícias. Fala forte, diga primícias dos nossos rendimentos. Quando você faz uma festa de aniversário, você convida só os teus amigos, é ou não é? Todo mundo que está naquela festa de aniversário é importante para você, é ou não é? Mas no meio de todas aquelas pessoas importantes, tem uma que é mais importante. Como que você identifica essa pessoa que é mais importante do que todas? Pergunta de mim como? No partir do bolo. Você identifica essa pessoa pelo primeiro pedaço. É isso ou não é? Todas as pessoas são importantes, mas aquela pessoa você está declarando é a mais importante de todas. E olha que coisa tremenda. Quem aqui é casado, se você cair na besteira de cortar o pedaço do bolo e dar para a tua amiga, dificilmente você vai comer o peru de Natal nesse ano de 2025. Só a mulherada que está aqui grita, é assim mesmo, pastor. Não sobrevive, é difícil, é difícil. A pergunta que eu faço para você é: quando você recebe o teu salário, quem ganha o primeiro pedaço? De quem você se lembra quando chega os teus rendimentos, o teu bolo? Você se lembra primeiro da Bemol, da Amazonas Energia, da parcela do carro? Esse é um princípio tremendo. Deus não aceita ficar em último lugar. Por que a oferta de Caim foi rejeitada? Porque a Bíblia diz que depois de alguns dias, ou seja, ele pagou primeiro a conta de luz, ele pagou primeiro a prestação do carro, ele pagou primeiro o carnê da Bemol. O pastor tinha Bemol lá no Jardim do Éden. Eu estou falando aqui agora, estou falando. Ele pagou primeiro tudo que ele estava devendo. Depois que ele pagou tudo, aí ele faz igual uns crentes que eu conheço aí. Mulher, vê aí o que sobrou para a gente levar para Deus. Tem gente que faz exatamente assim, bispo. Ele traz o resto para o altar. Ele traz a sobra para Deus. Deus não é mendigo para receber sobra. Se não der para dar glória, diga pelo menos ai. O nosso Deus merece ser honrado. Ele merece o melhor. Quem é que está entendendo essa palavra? Quem é que está pegando? Fica de pé, porque o horário já estourou. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Aleluia, aleluia. Pastor, qual a diferença da primícia para o dízimo? A primícia ela é dada primeiro. A primícia é dada no início. A primícia é dada quando você ainda nem sabe quanto vai ganhar no mês. Porque o princípio é pegar a primeira parte da colheita e levar. Então o primeiro rendimento, observa o testemunho que eu dei. O primeiro salário que eu ganhei, eu levei. Assim também é o princípio da primícia hoje. Você que trabalha com comércio, é o lucro do teu primeiro dia, é a tua primícia. Você que trabalha com venda, é a tua primeira venda do mês, que é a tua primícia. Quem é que está entendendo? Você que tem um salário, digamos, de 10 mil, passou a ganhar um salário fixo por mês. É só você pegar o valor do salário, divide pela quantidade de dias do mês. Esse mês tem 31 dias, então você pega o valor do salário, divide por 31 dias, vai aparecer o valor de uma diária.
Quando que eu entrego? A Bíblia diz em Levítico 23 que essa primícia, ela era entregue no domingo, no primeiro domingo do mês. Eles levavam até o templo o primeiro rendimento. Pastor, a quem eu dou? Ezequiel 44:30 diz que a primícia pertence ao sacerdote. É um presente que Deus dá ao anjo da igreja. Está lá em Ezequiel 44:30, para que faça repousar a bênção de Deus na minha casa. Então o dízimo você entrega na salva. A primícia é nas mãos do teu líder, do teu sacerdote, e ele impõe as mãos sobre você e libera a bênção de Deus sobre a tua casa. São princípios totalmente diferentes. Quando você dá o primeiro, toda a renda que vem depois será santificada. Tudo que você for colher depois será santificado. Tudo que a tua empresa colher depois será santificado. Quem é que está entendendo? Levanta a mão, eu vou declarar e aqui eu encerro. Quando você honra a Deus em primeiro lugar, nos teus primeiros rendimentos, nas tuas primeiras coisas, todas as demais coisas que virão serão santas. A tua casa será santa, a tua empresa será santa, teus filhos serão santos. Quem recebe